Olá, meus irmãos, mais um conteúdo top aqui para vocês, meus irmãos. Olha aí, ó, antiga casa de farinha. Isso aqui, pessoal, eles botavam a goma aqui, né? Quando ele tava em pé, que ele aí tá caído. Aí os boi era quem rodava, né? Vocês veem ali que é como uma rosca. Tá vendo? É como uma rosca. Lá aquele pau ali, ó. Isso aí ia arrochando e tirando toda a água da goma. Meus irmãos, o relato daqui é que o sogro do meu amigo, ele viu algo aqui. Mas quem viu primeiro foi o boi. Não é isso, Gilson? É verdade, é isso aí. Tinha um caminho aqui, meus amigos. Tinha um caminho aqui. Ele ia ter a ração dos bichos. E não tinha, só tinha assim, né, o caso. E a casa farinha famosia muito tempo. Não foi meu tempo não, tá bom, meus amigos? Aí eles vinham, ração, mesmo aqui, os bichos, boi, quem primeiro vaca, vê, né? é quem primeiro vê. Aí o boi, a ia ficar assim, aqui, ó, juntar. Aí moça que foi assim, viu, tipo um vulto, viu, até também... Uma pessoa como tivesse perto da carroça, né, Gilson? A carroça. Aí um vulto de uma pessoa. Meus amigos, aqui a casa de farinha já caiu, isso aqui é tijolo. Por cima, Gilson, aí o tacho. Aqui é onde era o forno, o tacho em cima do forno, onde eles mexiam a farinha. Meus irmãos, esse lugar aqui é muito sinistro porque tem outra história triste, muito triste, que aconteceu aqui. Vocês veem, eu vou contar, tá nosso amigo Gilson, que ele é daqui, ele é o dono dessa terra aqui, né, Gilson? Gilson, quando você comprou isso aqui, quer dizer, não comprou, herdou, é do seu sogro, não é isso? É. Ele só não está contando a história aqui, pessoal, porque ele não pode sair de casa, ele já é a idade muito avançada, mas tem um pedacinho de vida aí que ele vai contar a história para vocês aqui. Viu? Aí. Outra história aí pra vocês. Não é isso, Gilson? É a mesma história, nós estamos dizendo. Exatamente. Olha, porque o meu sogro não pode vir, ele era com a bengala. É só dentro de casa. Só dentro de casa. É longe da casa dele e o sol. E não dá pra ele vir para um lugar desse, de jeito algum. Muito mal ele anda dentro de casa. Pessoal, aqui morreu uma criança também. Aqui perto, né, Gilson? Isso. Morreu uma criança aqui perto, uma história muito triste. A criança comeu um pirão quente e o pai saiu para cá, que estava com os trabalhadores trabalhando aqui, e a criança ficou brincando debaixo dos paus, debaixo dos pés de árvore, na sombra, né? E era quantos trabalhadores, justo estava mais o pai dele? Três pessoas. Pai, né? 3 pessoas, né? E o pai. Aí um dos trabalhadores viu o menino gemendo e rolando pelo chão. E eles correram para perto da criança. A criança já estava sentindo muitas dores. O pai pegou a criança, correu para casa e não mora mais ninguém na casa. É aqui perto. É isso, e no meio do caminho encontrou uma pessoa. Essa pessoa disse: deixa eu ver seu filho, deixa eu ver com aquela boneca daquele todo. Exatamente, ele queria até ajudar, né? Encontrou ele no meio do caminho, ele aflito, com a criança nos braços, e ele pediu: bota aqui na sombra aqui, deixa eu olhar a sua criança, deixa eu ver o que foi que aconteceu. Ele olhou, não tinha marca de nada no corpo da criança, e quando ele colocou a mão no pescoço da criança, ele viu que a criança já tinha falecido. Ninguém sabe o que foi. Se foi problema realmente do pirão, né? Ou o que foi que aconteceu, não é isso, Gilson? É verdade, né? Muito penosa. Eu não gosto. É uma história muito triste, né? Aliás, essa criança ainda é da sua família, Gilson? A família minha mulher. A família da sua esposa, né? Eu fiquei sabendo, ele hoje estava vivo, ele já estava pegando 45 anos. Aí, se ele fosse vivo hoje,
Você sabe quantas idade ele tinha quando ele morreu? Rapaz, com a família dele, mora na cidade Poder, na Paraíba, eu puxei a sonda, ele tinha quase 9 anos. Ele estava com 9 anos quando faleceu. Se ele hoje fosse vivo, ele estava com 45 anos. O tempo eu moro aqui, eu vou fazer 13 anos. E o tempo eu fiquei sabendo, eu não tinha nem canal no YouTube, nem sonhava sobre o canal no YouTube. Ele tá puxando a sonda, eu disse que é a coisa. Aí pô, fui sabendo, né? A história bem. Exatamente. Pessoal, História penosa, né? Gilson Matuto, ele vai deixar. Gilson Matuto, pessoal, é o nome do canal dele. Gilson Matuto Sonhador 2. Aliás, ele tem 2 canais. Gilson Matuto Sonhador 1 e Gilson Matuto Sonhador 2. Ele é daqui do local. Não tem melhor do que você contar uma história e aquela pessoa que mora daquele mesmo lugar, ele que sabe de tudo. Isso, é isso, Gilson? E vocês querendo, vá lá no canal dele, que ele tem muitas histórias maravilhosas, casas velhas, antigas, né, Gilson? É verdade, muita história. E quem gostar do conteúdo, vão lá. Pessoal, agora vamos ver, vou deixar com vocês aqui o relato do sogro de Gilson, né, meu xará, que quando ele podia andar, que ele deu uma entrevista ao próprio genro dele. Não é isso, Gilson? É verdade. Como é o nome do seu sogro, Gilson? Expedito. Seu Expedito. Valeu? Ele tem 78 anos. Ele está com 78 anos. Vamos lá, pessoal, ao relato dele. Expedito Ferreira de Araújo, sou eu mesmo. Resido nesta casa, João Ferreira, São José dos Correios. E você pretende saber de mim o quê? A história da Casa Farinha, diz que é muito falada daqui, né? Aqui você de João Ferreira. Bom, a Casa Farinha foi muito falada e hoje só resta só a carcaça dela, mas ainda continua sendo falada. Ela foi fundada em 1928 pelo meu avô paterno. E daí, até que houve um problema, quando for botar a Casa de Farinha para funcionar, disse, não, tem que ser batizado, porque antigamente era assim, e realmente ainda hoje continua a mesma coisa. Então essa Casa de Farinha funcionou muito tempo, porque por plantar muita maniva na roça, fazer a farinha da mandioca. Então, inclusive, ele foi um homem que, ele, segundo o meu pai falava, que ele era um amucrevador. Que é amucrevador? Tá cangando animais e carregar do brejo para aqui, para o Cariri, que nessa época não existia carro. Então é o seguinte, ele foi e disse, sabe uma coisa, eu carregar farinha, eu tenho terra para plantar plantio de roça, eu vou fazer. Então, inclusive, foi o que aconteceu. Todo mundo começou a plantar e dava farinha, dizia assim, como fosse farinha brejeira mesmo. Então ele chegou o tempo, faleceu, ficou os filhos. E daí foi modificando. Hoje é que a Casa de Farinha não está mais completa, porque já foi acabar, ela passou para herdeiro. Então já não podemos mostrar todo o equipamento. E mesmo que onde eu estou também não dá para se mostrar, né? Porque ela fica em outro setor, no mesmo sítio João Ferreira, mas é outro setor. E nesse caso, ela parou em 1968, foi o derradeiro ano que ela funcionou. Desde que começou a se desteriorar, então por resto acabaram. Até o forno não existe mais. Isso é manual, Casa de Farinha manual. Hoje, Casa de Farinha tudo é motorizada, não é que nem antigamente. Tinha, assim, os conhecidos, tinha lá, assim, ajudar a fazer a farinha. Tinha, assim, tipo as pessoas, a turma fazia a farinha.
Bom, isso aí é o seguinte. Sempre tinha o torrador de massa. Tinha que ser aquela pessoa mesmo, certo, que sabia o que era torrar uma massa. Eram os vizinhos mesmo, isso era a família dele mesmo. Era irmão, tio, sobrinho. Esse pessoal se reunia e fazia. Era como tipo uma sociedade. No caso, só fica tudo assim, tudo sócio, tudo família, né? Tudo unido. Tudo era família. Que ainda hoje continua aqui, nós sendo tudo família ainda. Nesse mesmo setor, continua nós tudo sendo família. Já se foram os mais velhos, e tem os mais novos, e vendo mais novo, e assim continua, vai continuando. Aí é o seguinte, a gente, no caso, que a gente... Sociedade, a sociedade é boa demais. Né? Você sabe que a gente, fazendo uma sociedade, diz que a união faz a força. Provável que é mesmo. Então a gente, quando viu, vem as épocas ficando difícil, hoje a Casa de Farinha, quer dizer que ela terminou por esse motivo. Porque foram deixando de fazer os plantios de maniva, e é a troça madeira que se planta, aí foi abaixo por esse motivo. Então nós hoje vivemos de outra maneira, até porque é o seguinte, estou contando toda essa história aqui, mas farinha de mandioca eu não como ela de maneira alguma. No caso, eu acho que eu não tenho mais o que falar, eu acho que eu já falei o que tinha que falar e para eu falar mais alguma coisa fica difícil. E é o seguinte, e se inscreva, Matuto Sonhador.